Show de bola, gente. Então, aqui, resolução de questões da ESA. Desce comigo na tela. Resolução de questões ESA. Eu também vou continuar resolvendo de trás para frente, para você ficar nessa linha aí, né? Você acabou de ver a questão 15 sendo resolvida, e agora a gente vai resolver a questão 14. Então, vamos lá. Em uma barraca de cachorro-quente, o freguês pode escolher um entre 3 tipos de pães, uma entre 4 tipos de salsichas e um entre 5 tipos de molho. Identifique a quantidade de cachorros quentes diferentes que podem ser feitos. Tem 3 tipos de pães, 4 tipos de salsichas, 5 tipos de molhos. A ordem importa, porque pão é diferente de salsicha, que é diferente de molho. Então, a quantidade de maneiras que eu tenho, fazendo essa conta, dá 60. Então, gabarito, letra A. Isso foi questão da ESA do ano passado, questão de combinatória, que quando eu li, eu falei, tá, como assim, né? A gente estuda combinatória pra caramba, aí cai uma dessa. Inclusive, gente, sobe aqui rapidinho. Quando a gente estuda muito e cai questão assim, a gente tem que ficar triste, tá? Sabe por quê? Porque essa questão aí, se o cara estudou uma combinatória ralé, ele consegue fazer. Ele vai ver 3 números. Quer ver, ó? Olha só. Vou fingir que eu não estudei nada e que eu ouvi uma vez um professor de combinatória falando princípio multiplicativo. Nem sei o que significa. Olha como é que eu faria essa questão. Vou imitar esse aluno, olha só. Desce aqui comigo. Ah, isso aqui, vamos ver. Questão da ESA, né? Vamos lá. Uma barraca de cachorro-quente, freguês, pode... Opa, 3. Pão... Ih, rapaz, não sei fazer isso aqui não. Ih, tem um 4 aqui, ó. 4. Opa, 5 tipos de molho. Caraca, bagulho de cachorro-quente com a quantidade... Ih, não sei fazer isso não, velho. Ah, vou multiplicar isso tudo aqui mesmo e tô nem aí. 3, 4, 5... 3 vezes 4, vou fazer a conta aqui. 3 vezes 4 é 1, 2, 3, 4, 6, 12. Aí 12 vezes 5 é assim, ó. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Aí ele vai lá e sabe o que vai acontecer? Ele acertou a questão. Aí você sobe aqui comigo. Ele acertou essa questão. Ele provavelmente nem sabia o que estava fazendo. E ele acertou. Então, para quem estudou... A minha imitação desse tipo de aluno é porque eu sei que existe, tá? Eu apaguei a resolução aqui, como é 60, tá? Eu sei que existe o aluno que se aproveita da facilidade da prova, que deixa a matemática para lá e foca em história, geografia não, né? Nem dá para focar muito, mas eu digo... a pessoa foca muito em outras coisas, sim. Então, eu sendo aluno, se eu olhasse para esse tipo de questão e visse que está na minha prova, eu ficaria muito triste de ter visto essa questão na prova. O aluno do tipo, isso aqui, pô, olha lá, tem 3, 4, 5, só multiplicar, rapaz. O cara colocou ainda a opção, se você somasse, né? Ainda teria a chance dele somar, e 3 mais 4, 7 mais 5, 12. Tá aqui na letra D, 12. Tomara que fosse assim, né? Mas, enfim. Bom, teste na tela aqui. Próxima questão. Essa é outra que a ESA colocou, que eu ficaria muito triste se eu tivesse estudado pra caramba caísse uma dessa. Olha só, olha isso, gente. Sendo n um número natural, n fatorial equivale a... Ele está dizendo a definição de fatorial para você, gente. 0 fatorial é igual a 1, 1 fatorial é igual a 1. Então, identifique a afirmativa verdadeira. Caraca, cara. Olha isso, cara. 2 fatorial é igual a 3. 6 fatorial é igual a 600. Da onde apareceu 2 zeros, sendo que só aparece 2 vezes 5 aqui, né? 3 fatorial é igual a 7. Nem dá para o cara formar o 7, né?
Enfim, 4 fatorial igual a 10. Gabarito é letra A, certo? Eu fui por eliminação só para você ver que não precisava nem fazer a conta, tá? Mas só para ter a conta, porque eu sei que senão alguém reclama. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 1040. Isso. 120, certo? Beleza, vamos lá? Questão 12. Essa já é um pouquinho mais rebuscada, mas nada de difícil. O número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra rancho, de modo que se iniciem com vogal. Quais são as vogais? A e O. E quais são as consoantes? R, N, C, H. Certo? De modo que se iniciem com vogal. São 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta que eu já force as duas vogais, né, a aparecerem ali, né? Já tem aqui uma vogal. Certo? Então tem duas possibilidades de vogais. E agora 5 letras. 4, 3, 2, 1. Beleza? Porque das 6 que eu tinha, sobram apenas 5 para a segunda casa e para o resto que não tem restrição nenhuma. Aí multiplicando isso tudo, dá 5 vezes 4, 20. Isso aqui a gente já sabe que dá 120, né? A questão anterior ensinou pra gente. Então 5 fatorial 120 vezes 2 dá 240, certo? Então 2 vezes 120 é igual a 240. Caraca, professor, que legal. Pois é, cara. Então, próxima questão. 11. O número de anagramas diferentes com as letras da palavra militar que não possuem consoantes consecutivas. Essa já é um pouquinho mais trabalhosa, né? Então, vamos lá. Quantas consoantes nós temos? Nós temos M, L, T e R. E as vogais? I, A. Existe apenas uma possibilidade das consoantes não serem consecutivas. Elas estarem intercaladas pelas vogais. Tá vendo? Não existe outra possibilidade. É consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Professor, mentira, você é burro. Poderia começar com vogal. Ah, seu burro. Não pode não, gente, ó. Agora aqui vai ter que ser consoante, né? Ah, E aqui agora? Agora vai ser vogal. E aqui agora? Consoante. E aqui agora? Vogal. E aqui agora? Consoante. E aqui agora? Ferrei minha vida, porque só tem 3 vogais. Ah, já foram as 3, né? Exatamente. Então eu teria que colocar consoante de novo. E não pode, porque não pode possuir consoantes consecutivas. Então só existe esta possibilidade. Tá? Então agora é só sair distribuindo? Exatamente. Então vamos lá, consoantes. Tem 4, né? Então existem 4 possibilidades para cá, 3 para cá, 2 para cá e 1 para cá. E vogais? 3, 2, 1. Multiplico as consoantes. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E para as vogais eu vou ter que ter um cuidado extra. O cuidado extra é o seguinte. Quando eu multiplicar as vogais, eu vou até multiplicar aqui. Eu vou ter que dividir por 2 fatorial, porque tem 2 i's. E quando tem letra repetida, você tem que dividir pela quantidade de repetições fatorial. Tá bom? 2 fatorial é 2, corta. 4 vezes 3 vezes 2 é igual a 24, que vezes 3 dá 72. Então, gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Próxima questão, questão 10. Eita, questão chata essa aí. Senhor dos céus. Colocando-se em ordem alfabética os anagramas da palavra fuzil, que posição ocupará o anagrama Ziluf? Professor, questão anulada porque não terminou com ponto de interrogação. Pode ser. Beleza, gente. Essa é uma questão bem chatinha, tá bom? Vamos começar, então.
Em primeiro lugar, nesse tipo de questão, quando a gente quer colocar as coisas em ordem alfabética, a gente coloca já as nossas letras na ordem alfabética. Então, a primeira letra aí é F, aí depois I, L, U e Z. Então, essas letras estão, neste momento, na ordem alfabética, certo? F, I, L, U e Z. Certo? Então, vamos começar. Primeiro, vou dividir isso aqui em duas telas. Primeiro, eu vou contar todas as palavras que começam por F, I, L e U. Porque, com certeza, essas palavras estão à frente de Ziluf. Por quê, professor? Quando eu digo à frente, eu quero dizer antes, tá? Por quê? Porque, presta atenção, eu vou ter todas as palavras que começam por F, depois eu vou ter todas as palavras que começam por I, depois todas as palavras que começam por L, depois todas as palavras que começam por U, e somente no final eu vou ter as palavras que começam por Z. Então, se eu contar esta quantidade aqui, eu já vou conseguir excluir uma grande quantidade de palavras, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar todas que começam ou por F, ou por I, ou por L, ou por U. Então, existem 4 possibilidades de letras nessa primeira casinha. Como é um anagrama de uma palavra com 5 letras, sobram 4 para cá, 3 para cá, 2 para cá e 1 para cá, certo? Multiplicando isso, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 16 dá 96. Então, só aqui já tem 96 palavras. Depois da palavra número 96, aí começam as palavras que começam por Z. Então, a partir de agora, as palavras vão começar por Z, que já estou lá no final da lista, né, que foi colocada em ordem alfabética. Tá bom? Bom, Ziluf tá um pouquinho depois. Por quê? Bom, agora a letra Z já está fixa na minha palavra. Então, as primeiras palavras vão começar por F, certo? É a próxima letra na ordem alfabética. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver quantas palavras começam por Z e F, certo? Então, agora eu tenho ZF. Quantas começam por ZF? Vamos ver. Já foram 2 letras, né? Então, só faltam 3, 2, 1. Tem 6 palavras que começam por Z e por F. Então, até aqui já foram 96 e 6, ou seja, já foram 102 anagramas da palavra fuzil. Bom, qual é a próxima, né? A 103ª palavra. Bom, a 103ª palavra com certeza vai começar com Z. Não vai ter a segunda letra igual a F, já foi, né? Agora vai ser I, né? Opa! Então, a próxima letra, já cheguei onde eu queria, né? I. Certo? Pô, professor, então agora o I eu vou fixar, né? Exatamente, vou deixar o I fixo. Por quê, professor? Porque eu quero que seja ZI. Aqui, ó, Z, I. Qual é a próxima letra, professor, que tem que aparecer? É o L, só que não vai ser L, né? Vai ser em ordem alfabética, né? A próxima palavra vai ser Ziflu, certo? E depois, aqui é até melhor ir manual, né? Agora vai ser ZLFU, né? Na ordem alfabética, né? Depois do F vem o L. Aí depois do L vem o U. Sim?
Vai acompanhando. Isso aí tá com certeza em ordem alfabética, certo? Opa, perdão. Já foi aqui. Olha lá, ó. Primeiro veio o F. Sim? Aí, deixa eu montar aqui tudo de novo com vocês, porque eu fiz meio com pressa, e aí acabei não explicando o que eu fiz. Para você descobrir as coisas em ordem alfabética, você faz assim. Eu estou com o F, né? Então a próxima seria essa. Agora vem o L. E finalmente a palavra que eu procurei. Aqui é melhor ir no manual, certo? Se você ficar, sobe aqui comigo, se você ficar fazendo continha até o final, tem uma questão da SpaceX, eu não lembro qual é o ano. Não sei se foi 2014. Tô esquecendo os anos das questões, eu sabia isso de cabeça, assim. SpaceX 2017, SpaceX 2016. Mas era uma questão assim, pega-se as letras da palavra SpaceX e criam-se todos os anagramas da palavra SpaceX. Qual é a posição que a palavra SpaceX ocupa nesta quantidade de anagramas? Se você ficasse fazendo continha até o final, você ia ficar uns 10 minutos fazendo conta. Se eu ficasse aqui agora vendo quais são as próximas letras, agora começa por F, cara, eu ia demorar muito. Então, o ideal é que você vá listando todas as palavras mesmo. Acabou a questão, certo? Desce aqui na tela comigo. Olha aqui, ó. 103ª, 104ª, 105ª, 106ª. Então, gabarito, letra D de dado. Tudo bem? Show de bola? Então, sobe aqui comigo. Eu fui aqui checar na minha conta se estava tudo certinho, deu tudo certinho mesmo. Então, seu princípio básico de contagem é o mesmo. É o princípio fundamental da contagem, é o princípio multiplicativo. Sim? Mas ele tem que ser aplicado de formas inteligentes, depende das questões, certo? Então, no nosso caso, nós tivemos uma questão um pouco mais complicada, sim? Nós tivemos que fazer item a item, passo a passo. Se você atropelar as coisas, você não acertaria a questão, tudo bem? Show de bola? Então, desce na tela aqui comigo, vamos lá, questão 9. Um colégio promoveu, numa semana esportiva, um campeonato interclasses de futebol. Na primeira fase, entraram na disputa 8 times, cada um deles jogando uma vez contra cada um dos outros times. Qual é o número de jogos realizados na primeira fase? Então, como é que você seleciona uma disputa entre dois times? São 8 times, certo? Então, existem 8 possibilidades para o primeiro competidor e 7 possibilidades para o segundo competidor. Sim ou não? Aí, o que você faz? Primeiro você tem que me dizer se a ordem importa ou não. Vamos supor que eu faça uma disputa, por exemplo, Vasco e Flamengo, tá bom? Eu sou do Rio, então Vasco e Flamengo. Seria a mesma partida que Flamengo e Vasco? Cara, é exatamente a mesma partida, certo? São as mesmas equipes que estão competindo entre si, supondo que não exista vantagem do estádio, né? Então vai ser a mesma equipe, certo? Ah, então, professor, o que o senhor está me dizendo é que a ordem não importa. Exato, a ordem não importa. Então, depois que eu multiplico, eu tenho que dividir por 2 fatorial. Tudo bem? Isso dá 56 sobre 2, que dá 28. Então, são 28 jogos possíveis de gabarito letra D de dado. Próxima questão, questão 8. Com as letras da palavra sargento, foram escritos todos os anagramas iniciados por vogais e com as consoantes todas juntas. Quantos são esses anagramas? Então, em primeiro lugar, o que significa as consoantes estarem todas juntas? Vamos lá, as vogais são A, E e O.
As consoantes são S, R, G, N e T. Certo? Galera, quando você quiser fazer com que coisas fiquem juntas, você pega essas coisas e coloca dentro de caixas. De caixa, professor? Exatamente. Olha só. Você tem aqui uma caixa e dentro dessa caixa tem todas as consoantes. Sim, professor. E daí? E daí que agora a nossa palavra, ela não tem mais... Quantas letras ela tinha antes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela não tem mais 8 letras. Ela tem 1, 2, 3, 4 letras. É a letra A letra E, a letra O e a nossa caixa. Sim? Chamando isso aqui de caixa, você garante que as consoantes que estão aqui dentro nunca vão se separar. Todo mundo entendeu? Beleza. Então agora vamos ver como é que a gente faz isso na prática, né? Isso é uma palavra com 4 letras. Existem 3 possibilidades para a primeira casa. São 4, não, professor? Não, são 3. Porque são anagramas iniciados por vogais. Então existem apenas 3 possibilidades. Caraca, então dessas 4 aqui só tem 3 possibilidades? Exato. E agora, professor? Agora tem 3 possibilidades também. Ué, por quê? Porque pode ser qualquer uma das vogais que sobrou ou a caixa, certo? E aqui 2 e aqui 1. Tá bom? Então, 3, 3, 2, 1. Multiplicando esses caras todos aí. 3, 3, 2, 1. Isso dá 18. Ah, professor, acabou a questão. Não, não acabou. Porque agora eu tenho que ver o interior da caixa. Então, agora eu lido com o interior da caixa. Ah, porque dentro da caixa pode mudar, né? Exatamente. Isso aqui é uma palavra de 5 letras, portanto, 5 fatorial. Isso dá 120. A questão... Teve uma questão aí que ensinou a gente, né? E aí, quando você faz 120 vezes 18... 120 vezes 18, eu fiz a conta aqui, deu 2.160. Professor, quando o senhor fala que o senhor fez a conta... É a calculadora que está aberta aqui. Não pode, professor. Já fiz. Então, gabarito letra C, 2.160. Tudo bem? Sobe aqui comigo, gente. Estão indo, gente? Tá tudo rolando? Tá tudo de boa? Muita questão, né? Mas é assim mesmo. Tem que fazer bastante questão para a gente ficar firme. Tudo bem? Desce aqui, então. Vamos lá. Questão 7. Para o time de futebol da ESA, foram convocados 3 goleiros, 8 zagueiros e 7 meios de campo e 4 atacantes. Caramba. O número de times que a ESA pode montar com esses jogadores convocados, de forma que o time tenha um goleiro, 4 zagueiros, 5 meios de campo, e 1 atacante, é igual a... Então vamos lá, gente. É só distribuir os números aí. Tudo bem? Então vamos lá. 3 goleiros. 8 zagueiros. 8, 7, 6, 5. 7 meios de campo. 7, 6, 5, 4, 3. E 4 atacantes. Tudo bem? Então distribuído. É só multiplicar tudo, professor? Não. Porque o goleiro, tudo bem, é uma escolha só. Mas a escolha dos zagueiros... Deixa eu colocar isso aqui embaixo, senão não vai caber. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 tem que dividir por 4 fatorial, porque a ordem não importa, sim? Professor, fazer isso é a mesma coisa que combinação de 8 tomados 4 a 4? Sim, exatamente a mesma coisa. Ah, tá. É porque eu prefiro fazer assim. Então tá bom, cara. Faz aí. Mas eu prefiro fazer assim, que é muito mais rápido, tá? Aí isso aqui vai... Agora os meios de campo, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3.
dividido por 5 fatorial. Tem que dividir por 5 fatorial, porque a ordem não importa. E a quantidade de atacantes é 4. Agora fazer essa conta horrível aí, tá? Eu vou abrir aqui mesmo, tá? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora acompanha aí os cortes, porque senão você vai acabar se perdendo, tá? Porque vai ter um festival de corte aqui. Bom, deixa eu ver qual é a melhor forma de cortar. Corto 5, cacete, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3. Aí agora vamos lá. 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 2 dá 6. Pronto. O que sobrou? Sobrou 1, 3. Sobrou um 7, um 5, um 7, um 6 e um 4. Foi isso? 3 vezes 7 vezes 5, 7 vezes 6. É isso aí. Bom, agora tem que fazer essa conta chata do caramba aí. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 5 dá 105. Vezes 7 vezes 6, 42. 168. Senhor, que conta chata. Pior que a gente tem que fazer, porque esses resultados estão muito próximos. Né? Caraca, que filho da mãe. Tá, vamos fazer a conta aí. 5 vezes 8, 40. Isso, 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3, 30. 34. 5 vezes 1, 5. Aqui vira 8. Aí aqui 0, 0, 0. Aí aqui 8. Aqui 8, aqui 6 e aqui 1. Faz a soma, isso vira... Vou apagar os atacantes daqui. 0, 4, 6, 7, 1. 17.640. O que eu falei agora há pouco é que você tinha que fazer essa conta porque esses dois números estavam muito próximos. Então, poderia ter alguma margem de erro, né? Bom, show. Questão que é mais chato fazer a conta, né? Bom, próxima questão, questão 6. Assinale a alternativa cuja palavra possui 60 anagramas. Então, essa é uma questão que você nunca conseguiria, assim, só pelas alternativas, né? Dizer assim, não, 60, faz as contas, portanto, gabarito, banana, ameixa, não dá, né? A gente tem que fazer as contas. Então, vamos começar por ameixa. Ameixa tem 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 repetições. São 2 letras A. 6 fatorial é 720. Dividido por 2, isso dá 360. Nem perto, né? Branco. Branco nem possui repetição, então é só 6 fatorial, 720. Blá, nem funciona. Banana. Banana tem 6 letras e tem 3 repetições da letra A e 2 repetições da letra N, certo? Então tem que dividir pelas repetições. 6 fatorial é 720. 6 vezes 2 dá 12. Isso aqui dá exatamente 60. Gabarito letra C. Vou fazer as outras também, ó. Parque. Não tem letras repetidas, portanto 6 fatorial. 720. E pateta é 6 fatorial, tem 2 letras A e tem 2 letras T. Fazendo essa conta, isso fica 720 dividido por 4, que dá 180. Então, gabarito letra C de casa. Beleza? Próxima questão. Em um guarda-roupa há 4 camisas, 5 calças e 3 sapatos. Então, identifique a alternativa que apresenta a quantidade de formas diferentes que se pode utilizá-las. Então, eu posso escolher
qualquer uma das 4 camisas, qualquer uma das 5 calças e qualquer um dos 3 sapatos, e a ordem importa. Multiplica tudo, gabarito, letra E, 60. Tudo bem? 1 é ótimo, né? Super filosófico. Ah, professor, só tem uma, porque eu sou uma pessoa com estilo. Tá bom. Próxima questão, questão 4. Uma corrida é disputada por 8 atletas. O número de resultados possíveis para os 4 primeiros lugares é... Bom, nós temos o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar e o quarto lugar. Certo? Perceba que a ordem importa, né? Trocar esses 2 caras de lugar, alterei a classificação, né? Então é só multiplicar tudo, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Tá? Isso é o que a gente chamaria de um arranjo simples, né? Que não serve para nada. Fazendo essa conta, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. 8 vezes 210, 1680. Gabarito letra D de dado. Próxima questão, questão 3. Quantos anagramas da palavra consoante podem ser formados com as vogais juntas e ainda em ordem alfabética? Ai, professor, que loucura! Não, cara, olha aqui, ó. As vogais têm que estar juntas, né? Em ordem alfabética, então elas vão ter que ficar assim. A, E, O, O. Então elas vão ter que estar dentro de uma caixa. Ai, vai ter que estar em ordem alfabética. Sim. Aí sobe aqui comigo. O que significa elas estarem em ordem alfabética? Que elas estão fixas. Elas não podem trocar de lugar uma com a outra. Então, aquela caixinha virou uma caixa que eu não preciso mais me preocupar com o conteúdo. Depois que eu coloquei as letras em ordem alfabética, acabou o problema. Então, isso é um problema mais fácil do que o normal. Quer ver? Desce aqui para você ver. Olha só. Quais são as consoantes que sobraram? Sobrou um C... Sobrou um N, sobrou um S, um N, um T e outro S que eu esqueci de colocar aqui. Caraca, quanta consoante tem a palavra consoante? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consoantes. Ficou faltando alguma. Ah, não, A não é consoante. Professor, que burro! Então. Então, aí agora, gente, virou o quê? Uma palavra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 7 fatorial, certo? Porque a caixa pode andar por aí, né? Tem 2 letras N. Tem 2 letras S. Professor, tem 2 letras O. Mas elas não podem trocar, né? Porque isso aqui já virou uma caixa. Ah, então eu não ligo para elas. Não, você não liga para elas. Ah, legal. Então como é que fica isso aqui? Isso fica assim. 7 fatorial. Aliás, ele não quer que faça a conta, né? Já tá aqui. Letra E, o gabarito, certo? Show de bola? Ele não quer que faça a conta. Eu ia começar a fazer aqui se eu não tivesse olhado para as opções. Bom, vamos lá. Questão 2. Uma obra necessita de vigilantes para o turno da noite durante exatamente 36 noites. Olha que questão diferente. Se para cada noite são necessários 2 vigilantes, quantos devem ser contratados de modo que o mesmo par de vigilantes não se repita? Então, vamos supor que eu tenha N vigilantes. E são necessários 2 vigilantes por noite. Então, por noite, eu vou precisar escolher um dos vigilantes e outro vigilante também. Então, existe N possibilidades de escolher o primeiro e N menos uma possibilidade de escolher o segundo. A ordem não importa. Porque escolher o Alberto e o Bruno é a mesma coisa que escolher o Bruno e o Alberto. Não faz diferença. Então, tem que dividir isso aqui por 2 fatorial. E isso tem que dar 36 noites. Sim, é a quantidade de maneiras diferentes de eu escolher 2 vigilantes distintos. Ok? E é isso aí, mata a questão. Passa o 2 para o outro lado, fica N vezes N menos 1 é igual a 72. E aí, gente, daqui você tem 2 alternativas. Ou você distribui e faz Bhaskara, ou você pode ser esperto e perceber que esses 2 números são números consecutivos.
Você conhece dois números consecutivos cujo produto dá 72? Eu conheço. 8 e 9. Esse cara é o 9. Esse cara é o 9 menos 1, 8. Então, N vale quanto? 9. Tá? Mas se você quiser fazer Bhaskara, você pode fazer. Deixa eu fazer aqui. Vai lá. Distribui. Isso fica N ao quadrado menos N. Passo 72 para o outro lado. Beleza. Você pode fazer soma e produto se você quiser também. Não tem problema, não. Aí delta vai ficar igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso dá 1 mais 288. Que é igual a 289. Certo? Aí o meu N fica igual a menos B, mais ou menos a raiz de 289, que é 17, dividido por 2. Aí tem dois resultados. 1 mais 17, 18, dividido por 2, 9. E 1 menos 17 dá menos 16, que dividido por 2 dá menos 8. Não nos interessa a resposta negativa, portanto, gabarito 9 vigilantes. Tá bom? E a nossa primeira questão, e ao mesmo tempo última. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sem repeti-los, podemos escrever x números de 4 algarismos maiores que 3.200. Qual é o valor de x? Muito bem. Vamos lá, uma questão parecida com a que a gente fez anteriormente, né? Então, vamos lá. A gente quer que o número seja maior que 3.200. Então, o que a gente faz? A gente já conta todos aqueles que começam por 4, 5 ou 6, certo? Então, esses caras aqui vão começar por 4, 5 ou 6. Então, existem 3 possibilidades para cá. Como eu tenho 6 algarismos e já usei 1, sobram 5, 4, 3. Multiplicando essa galera toda, eu obtenho o quê? 3 vezes 5, 15... 15 vezes 4, 60, tenho 180 números que comecem por 4, 5 ou 6. Sim? Bom, agora vamos ver os que começam por 3, né? Vamos fixar o 3, certo? Então, o número 3 agora não vai mais poder ser utilizado. E agora, gente, eu só tenho 4 possibilidades. Eu tenho apenas 4 possibilidades para essa casa aqui. Ou ela é 2, ou ela é 4, ou ela é 5, ou ela é 6. Não pode ser 1. Por que não pode ser 1? Porque senão o número vai ser menor que 3.200. Eu quero que seja maior, certo? Então, 4. Eu já utilizei, então, 2 algarismos. Dentre 6, portanto, restam 4 possibilidades. 3 possibilidades. Tá bom? Fazendo este produto, eu obtenho... Não se esqueça que aqui é 1, tá? Porque o 3 já está fixo. 4 vezes 4, 16. Vezes 3, isso dá 48. Somando esses dois caras, eu obtenho 228. Esses são todos os números maiores que 3.200. Tudo bem? Beleza, sobe aqui comigo, gente. Então, finalizamos aqui nossa resolução de questões EAR e ESA. Tudo bem? Galera, finalizamos com êxito, tá bom?